Cigano fala que ele não te contou isso que eu vou te revelar e olha, vai ser em off, porque você vai ficar chocada. E se tudo der certo, em algum momento ainda você vai ouvir dele essas declarações que eu vou a te revelar nesse momento. Já ficou curiosa? Já ficou curioso? Já dá um coraçãozinho como forma de aceitar e vai lá no teu quinto contato. Se for uma mulher, esse vídeo, essa energia é sua. Se não for, pode assistir novamente. Normalmente, tem problema. Vamos lá então, Cigano, o que ele não te conta? E já pensa nele, tá? Pensa nessa criatura que é bem esse que está junto com você. Se tiver outro, pensa depois. Vamos lá. Aqui o Cigano diz que é como se ele tivesse vivido uma história que ele quis muito, uma história de amor, onde ele teve, acredito eu, aqui um coração, teve uma história, um amor, um casamento. Aqui fala que ele apostou todas as fichas dele, a chave fala que ele abriu a porta do coração dele para viver essa história. E por um bom tempo, essa história foi maravilhosa, foi repleta de felicidade. Eu vejo ele em energia, vejo o filho também nessa história. Não sei se é uma história que ele chegou a ter filho, mas era um desejo ardente dentro do coração dele. Mas eu vejo que houve uma ruptura, houve um corte. Aqui o Cigano diz que na hora, no momento que ele estava mais feliz dentro dessa história, que ele estava totalmente entregue. Eu vejo ele uma pessoa mais mental, ele tem uma certa dificuldade de expressar os sentimentos dele. Mas nessa criatura, ele se abriu, ele se oportunizou a viver essa história. Só que nesse momento que ele se oportunizou, alguma coisa aconteceu que houve uma interferência. Essa criatura acabou trazendo para ele uma certa dor, uma mágoa. Eu vejo aqui, ó, a interferência de outra pessoa no meio. E isso acabou trazendo uma finalização dessa relação, mas não foi uma finalização que ele desejava, porque ele gostava, ele tinha sentimentos verdadeiros e nobres para essa criatura. Mas ele teve que se afastar dessa história, ele teve que seguir a vida dele, mas ele só encontrou obstáculos, dores, mágoas, porque ele é uma criatura que carrega uma verdade no coração dele. Só que depois de um tempo que ele passou meio que por um caminho cheio de pedra, torturoso, onde ele realmente já não encontrava nenhuma perspectiva na vida, eu vejo que ele meio mergulhou em alguma coisa, algum vício. Ele acabou se mergulhando nisso, talvez para abrandar o coração dele, que já não suportava mais, porque ele acreditava viver uma família muito feliz, uma família coesa, felicidade, firme. Ele é uma criatura muito trabalhadora, é uma criatura que só sabia ir para o trabalho dele, voltar para a casa dele e viver essa história. Mas por ele ser uma pessoa mais mental, talvez a criatura que estava do lado dele não se sentiu nutrida ou feliz da forma que precisava. A forma dele expressar o sentimento dele era fazendo as realizações dentro da matéria. Mas isso não foi suficiente para essa criatura, porque dinheiro, ele sim, ele colocava na vida, na história, mas não foi suficiente. Ele acabou descobrindo uma traição e ele se sentiu muito humilhado. E quando ele te encontrou, criatura, tudo acabou mudando. Quando ele te encontrou, ele reconectou uma felicidade, mas ao mesmo tempo, hoje você vai perceber que ele tem uma dificuldade de se entregar para você. Por mais que ele fala para você, ó, eu te amo, eu te desejo, eu quero viver essa história com você, eu quero viver uma história, um casamento, lá no íntimo dele ele vive um bloqueio. Talvez ele não te contou por vergonha, por se sentir inseguro de expressar que ele foi traído no passado. Então hoje ele vive uma história com você, mas tem momentos que ele acaba se distanciando. É como se você sentisse que ele acaba não tendo mais sentimento. Não, não é verdade. Aqui é que tem um grande segredo dentro da alma dele, no coração dele, que ele não consegue externalizar para você. Talvez se ele conseguisse, seria muito mais fácil, porque aqui realmente o grande sonho da vida dele é viver uma família, porque ele é uma pessoa que não serve, não nasceu para estar sozinho. E muitas vezes, quem olha de fora vê ele como uma pessoa que acaba tendo uma mulher aqui,
outra aqui e outra ali, e não é a verdade é que ele está buscando algo que ele deixou lá atrás no passado, que sim, foi uma frustração, uma traição, onde ele se sentiu extremamente pressionado por essa pessoa, e essa criatura ainda o pressiona, mas hoje somente na matéria, no dinheiro. É como se ela, por mais que acabou magoando ele, ela ainda sim pressiona ele por causa de filho, dinheiro, e sim, já houve a possibilidade dela pedir perdão para ele e pedir retorno. E isso acaba deixando o coração dele em frangalho, porque ele hoje está vivendo uma história com você, tem sentimentos nobres por você, mas ele nunca esqueceu essa história do passado, esse sentimento, esse amor, e hoje ele vive sobre uma briga interna. Se eu disser para você que ele tem sentimentos pela pessoa do passado, ele nutre ainda uma frustração que ele denomina ser amor, porque essa história do passado já está cortada, mas ele se sente cortado dos caminhos que ele procura hoje, e com você foi a única pessoa que ele encontrou e ele se disponibilizou a viver essa história. Só que ele se sente inseguro, achando que isso pode acontecer novamente, o que aconteceu com ele no passado, e isso está totalmente na tua mão. Aqui os caminhos dele vejo muito corte, vejo muita tristeza, porque ele não conseguiu e ainda não consegue seguir em frente, ele ainda está preso nesse passado, e talvez você precise ter uma boa conversa com ele ou fazer uma boa limpeza, porque ele precisa se libertar desse passado que foi extremamente muito tenso na vida dele. Até hoje a vida dele está assim, ó, confusa, vejo ele todo enrolado, porque além dessa criatura ter traído ele, essa criatura ainda ela denomina que ele seja ainda a propriedade dela, e ele quer. Ela quer ele de volta, só que ele não quer viver aquilo novamente, ele quer viver essa história com você, mas ele se sente extremamente, é como se fosse dividido, criatura. Talvez essa história que eu esteja a te falar vai te trazer um pouquinho de claridade para a tua vida e compreender as loucuras que passam na cabeça dele, mas não a falta de sentimento por você, que essa existe, mas talvez você precise ajudá-lo a compreender e passar por essa fase, porque além de ele viver um trauma, essa criatura ainda amarra ele espiritualmente, porque ela quer o que eles viviam no passado. Ela vivia, curtia, e ele sempre do trabalho para a vida, mantendo a vida glamurosa dela, não é verdade? O que eu estou a te falar hoje aqui, talvez liberte a tua mente de você achar que ele não nutre sentimento por você, nutre. Mas existe uma grande probabilidade dessa criatura não se vencer e acabar desistindo não só de você, mas de qualquer outra pessoa que venha a chegar na vida dele, e sim, que ele ainda acabe voltando para o passado, porque existe uma amarração a ser limpa. 3 signos que façam parte dessa história, eu vejo Escorpião, eu vejo Áries e vejo também Capricórnio. Gratidão.